Boa tarde, bem-vindos ao programa Falar Benfica, onde todas as semanas os grupos políticos com assento na Assembleia de Freguesia de Benfica debatem os temas da atualidade. Hoje temos connosco o representante do PS, Carlos Marques, o representante do PSD, António Alvim, o representante do CDS, João Tiago Marques, o representante da CDU, Nuno Dias, e a representante do Bloco de Esquerda, Joana Grilo. A todos, desde já, boas-vindas ao programa. Bem, passado que está um mês e meio da primeira fase de desconfinamento apresentada pelo Governo e após a análise positiva que o confinamento trouxe com o famoso achatamento da curva ascendente de contaminação, estamos agora a verificar as consequências que o próprio confinamento causou. Tendo em conta que os cuidados de saúde primários estão fechados há vários meses já, urge agora tratar os doentes no Covid que, e usando das palavras do bastonário dos médicos, ficaram para trás. António, será então necessário agora uma particular atenção a esta questão? Concorda? É uma questão muito importante e é uma questão que diz respeito às pessoas aqui de Benfica e de todo o país, que é o acesso à saúde. O SNS ficou confinado, praticamente ficou focado só no tratamento aos doentes de Covid e agora é preciso recuperar que as pessoas possam voltar à normalidade do acesso à saúde, diariamente consigam marcar consultas com o seu médico de família e com o seu enfermeiro de família sem problemas de maior. E não é ainda o que está a acontecer. Neste momento, o julgo que na generalidade ainda só se está a atender situações de urgência ou que possam pôr em causa a vida da pessoa, por descompensação das doenças crónicas, mas ainda não é fácil só conseguir marcar uma consulta com normalidade para o seu médico de família, quando já consegue ir ao barbeiro, ir às lojas, ir ao café, é porque no fim de abril houve um primeiro desconfinamento e uma série de orientações sobre isso. Não saiu sobre a saúde, mas uma semana depois saiu as orientações para a saúde, que eram contraditórias, dizendo que a saúde vai ter que começar a recuperar, os doentes ficaram sem ser atendidos, têm que ser recuperados, têm que ser remarcados, mas depois ao mesmo tempo diz que é para continuar a atender só, se possível, por teleconsulta. E a teleconsulta não substitui a consulta presencial. Serve para resolver uma série de situações, mas não serve para substituir aquilo que é a normalidade da consulta. Há muita coisa que se perde na teleconsulta, serve para coisas pontuais, mas não serve para a normalidade. E depois, no fim, tivemos uma noite, o Estado, a Direção-Geral de Saúde, emitiu normas para tudo e mais alguma coisa, as regras, como é que se vai ao barbeiro, como é que se vai a uma loja, e agora desconfinaram mesmo os centros comerciais, apesar da crise que há aqui à volta de Lisboa, mas para a saúde não se seguiu nenhuma orientação. Continuamos, aliás, houve um despacho que foi assinado e que foi divulgado, mas que não foi publicado, em que dizer que para Lisboa, a situação se mantinha ainda em sessão de teleconsulta sempre possível. E só situações de urgência é que seriam atendidas presencialmente. Mas isso não foi publicado e nós não sabemos bem quais são as regras deste momento, quais são as orientações que existem para a saúde. Quer no setor público, quer no setor privado. Deixou-se a cada unidade gerir a sua própria situação e não existem regras, não existem orientações neste momento e era importante que isso acontecesse. Obrigado, António. Carlos, é uma situação, obviamente, que requer a atenção de todos. Sim, não tenho dúvidas sobre isso. A questão toda que se deve colocar é se já estamos ou não numa situação de normalidade. E se, portanto, já podemos exigir ao Serviço Nacional de Saúde aquilo que exigíamos antes do período de Covid. E tanto quanto sei, não estamos. Está assumido que não estamos. E daí até o facto de em Lisboa ter sido atrasado o processo que estava em marcha no fundo, normalização daquilo que é o atendimento das pessoas no Serviço Nacional de Saúde. Julgo que todos estamos cientes de que o problema não está resolvido, não é? Não tarda nada, estamos em julho,
e certamente continuaremos a não ter o problema resolvido. E, portanto, em circunstâncias destas, impõe-se a manutenção, infelizmente para todos, a manutenção de algumas regras, tendo como prioridade, de facto, o tratamento do Covid e o tratamento das pessoas que, porventura, estejam afetadas pelo Covid, até como forma de evitar que haja a propagação do vírus. E, portanto, eu julgo que, e daí, enfim, uma crítica ao tema, acho que o tema afunila muito a questão, o tema proposto pelo António Alvim afunila muito a questão. Eu estaria muito mais à vontade para discutir o tema em termos do Serviço Nacional de Saúde e da posição do PSD, e no caso concreto do António Alvim, sobre o Serviço Nacional de Saúde e o que é que ele acha que deve ser o Serviço Nacional de Saúde do futuro, porque no fundo o que está em causa é isso. Mais do que outra coisa, é perceber se o Serviço Nacional de Saúde deve ser aquilo que existe hoje, melhor, com reforço de verbas, com reforço de pessoas, ou se deve passar para a iniciativa privada, como o António Alvim propõe e como o PSD também defende. Portanto, acho que o tema é mais esse do que, de facto, estarmos neste momento numa situação em que não estão ainda concretizadas as questões todas que permitam resolver e normalizar o Serviço Nacional de Saúde. Por agora fico por aqui. Obrigado, Carlos. João Tiago, uma questão preocupante? Ou temos de ter particular atenção a esta questão? João Tiago, o microfone não está ligado, João. Ao momento teremos a aguardar que o João Tiago consiga resolver o seu problema técnico. Julgo que será breve. Mas enquanto o João não resolve, podemos passar desde já, e para não perdermos mais tempo, para o Nuno. Nuno, qual é que é a sua opinião? E voltaremos ao João Tiago daqui a pouco, quando o problema estiver resolvido. Nuno, qual é que é então... Obrigado, Micro. Boa tarde uma vez mais a todos. Como foi dito, este foi um tema escolhido pelo Dr. Alvim, pelo PSD. Pronto, eu relativamente a normas, despachos, etc., confesso que não estou familiarizado, como é óbvio. De todo modo, há alguns comentários em relação à questão propriamente dita. Efetivamente, a saúde é um bem inestimável, é um bem precioso para todos nós. De alguma forma, considerar que o acesso aos cuidados de saúde primários é fundamental. É fundamental na medida em que pode ser entendido como a primeira forma de acesso à prestação de cuidados de saúde. No fundo, se quisermos, estamos a falar no acesso ao Serviço Nacional de Saúde também. Perante estas circunstâncias, efetivamente, apesar dos avanços, e aí o Dr. Alvim, melhor pelo menos do que eu saberá, apesar dos avanços registados ao nível na relação entre tecnologia e saúde, que permitem hoje em dia o acompanhamento médico a vários níveis, até à distância, através da realização de cirurgias, etc. Portanto, mas de todo modo, efetivamente concordo com a ideia que efetivamente é imprescindível que haja, e já vai sendo tempo de ser retomado este acompanhamento mais presencial. É imprescindível porquanto que, se pensarmos, e ainda há dias a Ministra da Saúde falava nisso, ficaram por realizar cerca de 1,4 milhões de consultas, segundo a estimativa, 51 mil cirurgias por todo o país. E isto nós estamos a falar, efetivamente, estamos a falar de pessoas, não estamos só a falar de números. E é importante, sem prejuízo daquilo que URSS quer, dando prioridade ao acompanhamento aos doentes de Covid, mas é de facto importante que o acompanhamento ao nível da saúde, que a resposta do Serviço Nacional de Saúde não se limite única e exclusivamente aos doentes de Covid e que, portanto, passe a procurar voltar a ter uma resposta o mais normal possível. Naturalmente, a normalidade atual nunca será idêntica àquela que tínhamos antes do Covid, mas de todo modo é extremamente importante que se faça, que se implemente este tipo de resposta. É óbvio que, e para terminar, para já dizer que estas respostas não se fazem sem ser com outra política, com outras medidas, e nós temos propostas, mas daqui a pouco falarei um pouco sobre isso. Obrigado. Obrigado, Nuno. João Tiago, será que os problemas já estão resolvidos? João Tiago. Vamos ver. Não sei se já me conseguem ouvir. Sim, já, perfeitamente. João Tiago. Então, agora a sua vez. Lamento esta contingências que acontecem. Exato. Não, estava a dizer que o António Alvim tem uma autoridade que eu não tenho
aí um conhecimento de causa que eu também não tenho, portanto, enfim, pode dar algum feedback mais aprofundado do que alguns de nós. Eu se calhar até pegava nisto que o Nuno disse, que foi muito interessante, que os cuidados primários de saúde primária são esta primeira, é quase como a primeira linha de acesso à saúde, não é? São os acessos básicos à saúde, e que foram confinados, um bocadinho como o António também disse, e que à partida haverão começar a retomar a pouco e pouco a normalidade. Mas eu gostava de dizer aqui uma coisa mais de enquadramento, que é quanto à curva, ao achatamento da curva, que eu lembro-me que foi dito que era um pouco unânime, que tinha sido um sucesso, mas que esse sucesso não, a meu ver, não é um sucesso do governo, ou do partido A ou do partido B, porque eu lembro-me que quando a diretora da DGS, Graça Freitas, criticava em público o fecho de uma escola privada em Lisboa por se ter precavido e ter feito o confinamento, criticava na altura em que o António Costa ainda estava a pensar se o confinamento era de facto a melhor forma de atuar ou não, e enfim. E nessa altura já os portugueses estavam em casa, a maior parte dos portugueses já estavam em casa, muitas empresas entraram em trabalho em teletrabalho e de facto esse ajustamento deveu-se muito aos portugueses, a uma força orgânica e não tanto de uma força governamental que já tinha alguns problemas de acesso nas listas de espera a uma quantidade de cirurgias e de consultas, que ficaram confinadas, e agora na retoma destes cuidados primários esperemos que haja um esforço ainda maior para esses problemas que já existiam não serem atenuados e à partida podem-se acumular ainda mais casos, porque enfim tivemos um mês e meio com as coisas um pouco suspensas. Obrigado, João Tiago. Joana, a sua consideração sobre este tema, particular atenção a esta questão? Sim. Olá, boa tarde a toda a gente que me está a ver. De facto, não é fácil falar sobre o desconfinamento da saúde no contexto onde estamos neste momento. Como o Carlos disse, não estamos numa normalidade. O Conselho de Lisboa registrou nas últimas 24 horas o maior número de pessoas com Covid do país inteiro. Portanto, não estamos de todo numa situação de normalidade, mas demos tempo ao Serviço Nacional de Saúde se adaptar. E isso é muito importante de relevar. Portanto, o Serviço Nacional de Saúde adaptou-se. Eu sei que há muitas operações em muitos hospitais em atraso e com muito tempo de espera, mas houve hospitais que conseguiram não atrasar nenhuma operação. De facto, nós devemos ao Serviço Nacional de Saúde e aos técnicos que temos no Serviço Nacional de Saúde uma adaptação incrível, desde hospitais de campanha que foram montados em tempo recorde, até hospitais que passaram a funcionar normalmente divididos entre a parte Covid e a parte não Covid. Em Benfica tivemos o Covid diário, que já conversámos cá muito sobre ele, que é necessário e que vai continuar a ser necessário. Em relação às consultas presenciais, pois bem, não há neste momento uma direção dada pela DGS, irá para a semana, com certeza, portanto, o que se prevê é que para a semana já haja uma direção, mas as consultas não estão a ser todas por telefone, tem sido deixado a centro de saúde, a médico, a percepção de que pode ser ou não feita por telefone. Também temos esta coisa que funcionou muito bem, que felizmente já existia, que é o SNS 24. Portanto, muitas situações vão primeiro ao SNS 24 e depois é que são relevadas ou para o centro de saúde ou para o hospital. É importante pensar e exigir que haja um desconfinamento das consultas de pessoas que têm doenças crónicas, como a consulta à maternidade, mas relembro que houve uma campanha para as pessoas não deixarem de vacinar as suas crianças, de contribuir no plano de vacinação e que teve sempre a funcionar. Portanto, não houve um confinamento tão grande assim do Serviço Nacional de Saúde, houve uma adaptação muito grande e muito rápida que dá agora espaço para que o Covid, que não se foi embora e que cá continua, não sobrecarregue e que possamos dar resposta que com certeza será dada. Obrigado, Joana. Vou só destacar aqui brevemente algumas das vossas considerações sobre o tema, nomeadamente ainda não estamos num período de normalidade, parece-me que foi
mais ou menos consensual, que ficaram por realizar 1,4 milhões de consultas e mais de 50 mil cirurgias, o que é algo preocupante, como é óbvio. O mérito também para os portugueses e para a sua atitude face à pandemia e também o trabalho meritório do Serviço Nacional de Saúde, do CNS 24. Ninguém falou, mas eu aproveito e dou também esta chega, que é no fundo também o problema do medo das pessoas em se deslocarem aos centros de saúde e aos hospitais, que hoje também é um problema latente e que também acho que é algo que todos nós temos que ajudar a tentar combater. As pessoas têm que ir, se tiverem essa necessidade, sem receio aos nossos hospitais. Passamos à segunda questão, e apesar das limitações que todos conhecemos do nosso Serviço Nacional de Saúde e que até por alguns foi aflorada, e que foi tantas vezes criticado, acho que foi por todos e de forma unânime considerado que foi possível dar uma boa resposta à pandemia e inclusive foi por todos destacado o excepcional desempenho e dedicação dos nossos profissionais de saúde, e de tudo o que negativo a pandemia nos trouxe. Eu julgo que algumas coisas positivas também serão hoje possíveis de identificar. E uma delas é, para mim, e pessoalmente, e julgo que se calhar para alguns de vós também, a vantagem e a importância de termos um Serviço Nacional de Saúde que seja forte e capaz de responder às nossas necessidades. António, as suas considerações sobre isto, concorda, não concorda? Aqui só para um pouquinho atrás, é preciso dar confiança às pessoas que podem ir com segurança aos centros de saúde. Um estudo americano demonstrou que as consultas médicas são os sítios mais seguros, as atividades mais seguras de ir a uma consulta médica. Muito mais seguro que ir ao barbeiro, muito mais seguro que ir ao centro comercial, muito mais seguro que andar no transporte público, que é a coisa que tem mais risco. E, portanto, o governo manda as pessoas andar em transportes públicos e põe a mela a quebrar estacionamento para as pessoas irem de transportes públicos. E, normalmente, é super seguro, há regras de segurança, as pessoas podem ir. Só que os próprios serviços aqui ainda não abriram e transmitem esse medo para as pessoas. E isto tem que ser mudado. Fiquei a saber que o Bloco de Esquerda anuncia as medidas do Governo. Ficamos à espera desses despachos, que é um despacho que há 15 dias estava para sair e não saiu. Então esperamos para a semana que saia. Mas é preciso alterar essa situação. E não tem nenhuma doente com um problema de saúde grave, estava há 15 dias em casa porque tinha medo de ir ao hospital. E quando veio quis ficar aqui primeiro, e depois eu tive que ir para o hospital para ser tratada. Há muitas situações graves que estão a ser prejudicadas, muito mais que os doentes, a mortalidade dos doentes com Covid. Temos que entender estes doentes, e os serviços têm que, com segurança, nos têm que abrir e desconfinar. E tem que ver regras e as orientações do Ministério são fundamentais para isso. Quanto ao SNS, eu quero dizer que há muita propaganda acerca do SNS. Eu peço desculpa, as coisas correram relativamente bem até agora e agora estou a ver se isto não descamba, mas não houve uma super pressão nos hospitais. Porque há que dessa vez. Houve esses sim, os profissionais que atenderam os doentes com Covid, esses merecem todo o elogio, mas foi uma parte dos profissionais, uma parte pequena dos profissionais que teve que dedicar a esse combate. O resto teve, como todo o resto do país, todas as situações que eram mais ou menos confinadas. O SNS podia ser muito, os portugueses têm direito ao SNS muito melhor do que o que existe. Os sistemas europeus do centro da Europa são muito melhores que o nosso e têm outro modelo de sistema social de saúde. Nós temos um modelo espanhol e italiano, que são os modelos que pior respondem às pessoas. Os portugueses merecem um outro sistema de saúde. O Carlos Marques falou aí positivamente que eu defendo do PSD centros privados. Eu quero dizer que aqui são as minhas posições, não são as posições do PSD. Quer dizer que nenhum governo fez tanto pelos privados de regime livre, aqueles que podem cobrar o que quiserem, e esse governo do Partido Socialista, que está, por falta de resposta do SNS, está a obrigar as pessoas a terem que fazer seguros de saúde para ir aos hospitais privados. Lembre-se que todo o setor convencionado quer que funcione melhor na saúde. É que o tem acesso gratuito. E as tabelas são muito baixas, aquelas que o Estado paga são muito baixas, que a análise, radiografias, etc., que funciona muito bem, é feita com privados. Era bom que o Partido Socialista deixasse essa crítica dos privados.
Quando o Partido Socialista, que eu saiba, tem uma economia de mercado a ser na atividade privada. Mas às vezes tem dias também o Partido Socialista. Há um dia que os outros dizem que o lucro é uma coisa horrível, temos que ter estatísticas. É um problema que o Partido Socialista tem que resolver lá dentro, mas que os portugueses mereciam um Serviço Nacional de Saúde que funcionasse muito melhor do que aquilo que funciona. E era possível. Era possível ter consultas com o médico de família em 5 dias e não em 3 semanas, que é aquilo que manda a lei que está estabelecida. E que nos hospitais as consultas são muito mais rápidas e as cirurgias vão ser muito mais cedo do que aquelas que são. E há aqui uma questão base, que é do financiamento da saúde. Obrigado. Um grupo de pessoas, entre eles o bastonar de ordens médicos e de ordens farmacêuticos, ficaram uma série de medidas, e uma dessas medidas é mais 5,9% para a saúde do Orçamento do Estado. Isso não vai acontecer. Estamos com o maior crise financeira orçamental e não vai haver dinheiro para coisa nenhuma. É uma ilusão. Ora, era bom é que o seu dinheiro do Estado de gasto gastasse bem gasto, sem desperdícios. Para já é isto. Obrigado, António. O António esteve-se um bocadinho para lá do tempo, mas serão os tempos. Acontece, às vezes, em certos temas. Carlos, considerações sobre o assunto? Bom, eu começo por dizer que acho que quem tem um problema é o PSD, que tem para aqui diversas disposições sobre a questão do Serviço Nacional de Saúde. Começa logo pela primeira posição, que era contra o Serviço Nacional de Saúde. E vai mantendo ao longo destes anos, uma coisa que de vez em quando é a favor, outras vezes é contra, mas acima de tudo o que quer é um modelo diferente. Bom, e o modelo diferente do António Alvim, o modelo diferente do António Alvim não é nem mais nem menos do que todos pagarmos mais para um sistema único e o Estado entregar a privados aquilo que é o Serviço Nacional de Saúde. É uma coisa muito simples e baseia-se de facto em dados errados. Eu aconselho o António a não ir pelos números da Marktest, mas ir às fontes certas. E as fontes certas, por exemplo, no que diz respeito à importância dos seguros de saúde em Portugal, encontras na entidade de supervisão do setor financeiro e de seguros e encontra também na Pordata e vai perceber que, afinal, aquilo que muitos andam a dizer, que é a importância dos seguros de saúde e a importância dos privados, é irrisório perante aquilo que é a importância do Estado no Serviço Nacional de Saúde. Só para lhe dar alguns números, em 2017, o total de custos da saúde foi de 20.892.000. O Estado absorveu 66% destes 20 milhões. Os seguros de saúde absorveram 6,63%. Isto dá uma ideia clara da importância dos seguros de saúde, que é diminuta em relação àquilo que é o panorama geral da importância do Serviço Nacional de Saúde. Mas não há nada, 30% de portugueses com seguros de saúde, não há. Para isso, mesmo consultando as bases de dados da Autoridade de Supervisão, chega-se aos 25%, mas são números irrisórios, não são números corretos. Nestes 20% estão contempladas situações que não são seguros de saúde, são cartões de desconto comparados pelas pessoas junto dos operadores, que permitem chegar aos hospitais e comprar o serviço ao mesmo preço que compra a seguradora. São cartões de desconto, portanto, não são seguros de saúde. E, portanto, se nós fôssemos só os seguros de saúde, vai ao site da entidade de supervisão. E se fôssemos só aos seguros de saúde, teríamos valores muito mais baixos do que esses. E, portanto, o panorama não é esse. É o Serviço Nacional de Saúde, somos todos nós que, de facto, assumimos a responsabilidade pelo tratamento dos portugueses. Deixem a questão dos seguros de saúde da parte. De resto, se fosse pelos seguros de saúde, ninguém que tinha a pandemia ou ninguém que foi afetado pelo Covid-19 tinha cobertura nos hospitais, porque as apólices de seguro de saúde excluem as situações de pandemia. Excluem essas situações e só por acaso, por interesses comerciais, é que as seguradoras decidiram cobrir essa situação. Só por interesses comerciais, porque, de facto, legalmente não eram obrigadas a fazê-lo. E, portanto, o panorama é muito diferente. Eu, de resto, termino dizendo uma coisa que é clara. Eu fui trabalhador de seguros durante 40 e tal anos e fui diretor de uma empresa de seguradora da área de seguros de saúde. Portanto, estou aqui particularmente à vontade para abordar o tema, ao contrário do António, que sendo um profissional de saúde e estando ligado ao Serviço Nacional de Saúde, devia, de facto, perceber que é mais importante o Serviço Nacional de Saúde do que os seguros de saúde. Mas, enfim, deixo aqui esta nota final. Obrigado, Carlos. João Tiago, sobre esta questão,
É necessário termos um Serviço Nacional de Saúde forte e capaz de responder às nossas necessidades? Conseguem ouvir? Sim. Sim. Pronto. Não, estava a dizer aqui uma coisa, que porque normalmente faz-se aqui confusões de conceitos e misturadas, que é para tentar criar aqui uma confusão e lançar uma mensagem clara, que é para ficar mais distanciada da grande confusão criada. Uma coisa importante a afirmar é, quando um partido vota contra uma Constituição, não é contra a existência de uma Constituição, não é? Pode votar contra a Constituição, mas isso não quer dizer que seja contra a existência de uma Constituição. Também se pode votar contra um modelo do SNS, mas não ser contra a existência de um programa e de um projeto de saúde para o país. Todos os países têm um programa de saúde, não é? Pode ser privado, pode ser mais estatal, mas todos têm. Portanto, não é, isto entramos aqui em grandes confusões de conceitos para lançar a confusão e depois lançamos uma mensagem mais clara para ficar mais bem definida. Isso é uma jogada de retórica que é baixa e que só confunde as pessoas. Claro que o PSD e o CDS, que na altura votaram contra, querem obviamente que haja um Sistema Nacional de Saúde com esse nome ou com outro nome, mas que haja um programa de saúde para o país, como é óbvio, não é? Qualquer partido em qualquer parte do mundo. A não ser um dos mais liberais, assim, extremistas, que de facto não querem mesmo que haja Estado, ou anarquistas não também. Não querem que haja Estado. Não, há quem não queira, que o tudo é nada, não é? Mas pronto, isto para dizer que é necessário que haja de facto um sistema de saúde, mas a ideologia não pode estar à frente, da saúde, neste caso dos portugueses. Porque o que nos interessa a todos aqui que estamos nesta reunião, neste debate, interessa-nos que os portugueses possam se tratar, possam ter acesso à saúde. Isso é o que interessa. E preferencialmente sempre da melhor forma, não é? E que toda a gente tenha esse acesso. Ou seja, nós sabemos que durante este tempo, quem é que fez grande parte de exames de despiste, exames serológicos, não foram muitas clínicas privadas? Criarmos aqui o bicho-papão de que temos de viver um sistema de saúde à moda da Coreia do Norte, eu acho que ninguém concorda com isso. Se calhar há alguém que concorda com isso, mas de facto tem de haver um sistema que integre todas as realidades do país, e os privados e as pessoas que querem, que são profissionais liberais, também estão dentro desse programa. Então, João Tiago? Sim. Obrigado pelas suas considerações. Nuno, agora para si, a importância de termos então o Serviço Nacional de Saúde. Eu acho que só a propósito do comentário do João, permitam-me, não é não. Quando estamos a votar não, objetivamente estamos a discordar de algo. Não tenho dúvidas sobre isso, aqui não há conceitos, diferença de conceitos. Claro. Mas nós precisamos efetivamente de um serviço de saúde, um Serviço Nacional de Saúde forte e universal, e para isso há uma peça fundamental, tal como temos estado aqui a falar, que são os seus profissionais. Efetivamente, são aqueles que mesmo perante determinadas circunstâncias que se colocaram no âmbito da pandemia, foram aqueles que se procuraram adaptar, como todos sabemos, não só com sacrifícios por vezes de ordem pessoal, mesmo lidando com a incapacidade de resposta por parte dos serviços, nomeadamente ao nível da aquisição de equipamentos de proteção por vezes, quantas vezes não fomos confrontados ou foi divulgado publicamente circunstâncias desse tipo, mas efetivamente são uma peça-chave para um Serviço Nacional de Saúde que se quer o mais universal possível. E este Serviço Nacional de Saúde, os problemas não advêm só agora porque lidamos com a pandemia, não é? E porque temos esse problema que ainda estamos a lidar e que temos necessidade de responder. Todos nos lembraremos dos receios que eram colocados no início perante as perspectivas que também eram colocadas, ou seja, consoante a evolução da curva. E um dos grandes receios, tendo em conta aquilo que são as fragilidades do Serviço Nacional de Saúde, precisava com a questão de conseguir responder ou não perante um aumento exponencial do número de casos, e essa era uma dúvida. Agora, dizer que este Serviço Nacional de Saúde só não é melhor porque, por via das políticas praticadas pelo PSD e pelo CDS, muitas unidades de saúde, extensões de saúde, neste caso serviços de atendimento permanente, foram encerrados por este país,
conseguiram que o número de médicos de família não aumentasse, conseguiram, inclusive, estabelecer muitas parcerias público-privadas lesivas. E há dinheiro, António Alvim, há dinheiro. Tal como agora há para o novo banco, e noutras alturas também houve para outras opções. É lá dinheiro. É uma questão de opções e para nós não resta dúvidas que há dinheiro para investir no Serviço Nacional de Saúde para combater outra coisa que com grande responsabilidade da parte do PSD e CDS, que foi a constante diminuição da transferência das verbas para o orçamento, do Orçamento Geral do Estado para o Orçamento da Saúde. E isso tem que ser dito, portanto, isto não é de agora. Nesse sentido, e para terminar ainda, e porque urge dar resposta, apresentámos esta semana, agora no fim do mês de maio, um projeto de lei que, entre outras coisas, visa, ou definimos que é importante, já está, que se transferir cerca de mais 25% daquilo que é o orçamento da saúde, portanto, para a saúde, que até ao fim do ano de 2020, tendo em conta até aquilo que referi há pouco, do número de cirurgias, de consultas, eu há pouco não o referi, mas mesmo ao nível da saúde mental, houve uma necessidade enorme da capacidade de resposta e, portanto, há necessidade de facto de contratar médicos especialistas, médicos de família, e para isso propomos este aumento dos 25% de transferência de verbas. Simultaneamente também que se defina aqui contrato mais profissionais, como é óbvio, nomeadamente muitos deles que entraram para o Serviço Nacional de Saúde neste âmbito e que estão lá com contratos precários. Ora, se o Serviço Nacional de Saúde precisa de médicos e outros profissionais, por que não contratá-los, por que não ficar com eles? Pronto, e isto penso que já me estou a alongar no tempo, muito haveria para dizer, mas é aquilo que se me oferece para já dizer sobre o assunto. Obrigado uma vez mais. Obrigado, Nuno. Todos se alongaram no tempo até agora, por isso Joana também tem essa possibilidade, porque é de alimentar a justiça, até porque todos ultrapassaram em média mais de 1 minuto e meio dos 2 minutos permitidos. Joana, disponha. Eu vou repetir um bocadinho o que toda a gente disse, mas acho que é mesmo importante falar nas técnicas, nos enfermeiros, nas pessoas que trabalham na limpeza e no facto de não poder haver profissionais na saúde que sejam precários e que acumulem vários trabalhos. Já falei aqui que houve um dos problemas que houve nos lares de idosos foi haver profissionais de saúde que tinham que acumular vários trabalhos e isto não pode acontecer para termos um SNS forte e com capacidade de resposta. Também não esqueço o Governo Passos Coelho e Paulo Portas, com as parcerias público-privadas, onde ainda hoje está por contar se houve ou não mortes, porque não houve pessoas a ir aos hospitais, porque se fez uma coisa linda que foram as taxas moderadoras. Portanto, esta coisa de saúde para todos é muito bonito, mas só para quem pode pagar. Acho muito interessante que o João fale de Coreia do Norte, mas não fale do exemplo de Cuba, que tem um exemplo a nível mundial de saúde pública. Portanto, se vamos falar de modelos, vamos falar de outros modelos de saúde. Queria também aqui falar de uma coisa que não foi falada, que é os médicos têm muita importância a nível político e vieram falar quando houve uma manifestação antirracista na rua, mas não falaram, e com muita pena minha, nas obras que não pararam durante o estado de emergência. E hoje estamos a ver as consequências disso. Portanto, houve só uma pequena camada da população que teve direito a fazer confinamento e houve muita gente que não pôde fazer confinamento e hoje está com Covid e hoje está a saber muito Covid porque as pessoas não puderam parar de trabalhar. Queria também falar da saúde mental, que era uma resposta que era muito deficitária no SNS, que neste momento está-se a criar muitas respostas no Serviço Nacional de Saúde, mas a nível da Câmara Municipal de Lisboa abriu agora um apoio psicossocial que vai dar apoio a pessoas que têm problemas com a articulação entre o trabalho e as crianças em casa, com a situação de desemprego, com a situação de assédio no local de emprego. Portanto, toda a gente pode contactar este apoio psicossocial, que acho que é de extrema importância. E ainda tenho 16 segundos. Mas acho que já fui a todos os pontos, os meus colegas também já reforçaram que necessitamos de um Serviço Nacional de Saúde forte, com mais orçamento e realista. Obrigado, Joana. Foi a única cumpridora, mas também é certo ainda bem que o foi, porque o nosso tempo já esgotou. Aliás, já a produção nos avisou que já ultrapassámos o tempo, vocês hoje foram todos, exceção feita à Joana, seja dito, um pouco mais indisciplinados. Era um tema, obviamente, com mais controvérsia, que daria para muito mais para conversarmos, mas infelizmente o tempo é madrasto. Por isso, meus caros, muito obrigado a todos por mais uma destes debates interessantíssimos e posso então dizer que está assim concluído o nosso programa. 2 a 8 dias, à mesma hora, cá estaremos para conversar e debater sobre mais temas da atualidade. Não perca, contamos consigo. Boa tarde e obrigado por ter estado connosco. Boa tarde a todos.